Agora sim, 11 horas e 57 minutos. Pessoal, eu vou pedir aí um minuto simbólico de silêncio aqui no nosso estúdio, porque hoje é um dia de profunda tristeza para todos os cristãos em todo o mundo. O Vaticano amanheceu sem um dos seus líderes mais queridos, mais humildes e progressistas que os católicos já tiveram nos tempos atuais. Vocês veem aí imagem de um homem forte, que até os 88 anos honrou o sacerdócio com muita humildade, com uma grandeza e uma força conciliadora jamais vistas. Argentino, Jorge Mário Bergoglio foi o primeiro latino-americano a se tornar um sumo pontífice da Igreja de Roma. E não é preciso ser católico ou cristão para reconhecer, né, gente, a importância do Papa Francisco. Durante os últimos 12 anos, ele lutou para modernizar a igreja diante de temas polêmicos, ele ampliou o espaço para mulheres na administração do Vaticano, se destacou pelo discurso de combate à pobreza também e permitiu a bênção para casais do mesmo sexo e por aí vai. A escolha do nome Francisco, aliás, é uma homenagem a São Francisco de Assis, um santo reconhecido pelos católicos como protetor dos pobres. Ele nos deixou em uma segunda-feira de Páscoa, data que é a principal celebração da Igreja Católica e também simboliza renascimento e renovação de Cristo. Para nós, aqui em Brasília, a data ainda ganha outros contornos especiais, por ser o dia em que a nossa capital comemora 65 anos e também o 40º aniversário de morte de Tancredo Neves, que foi eleito o primeiro presidente civil após a ditadura militar, embora nunca tenha tomado posse. Já já o DF Alerta traz informações sobre o adeus ao nosso querido Francisco. E se a gente fala de história, quem estava aqui desde o início é ele, Wagner Relâmpago. Boa tarde, Wagner Relâmpago. Olha, é um dia de luto em todo mundo, né? A gente já lamentou muito aqui, todo mundo muito sentido pela morte do Papa Francisco, mas também é um divisor de águas no Vaticano, né? Seja muito bem-vindo ao DF Alerta. Bom dia, Nicole. Bom dia aos nossos amigos e amigas ligados no nosso programa. Exatamente, Nicole. Eu não estava aqui desde o iniciozinho, mas eu cheguei aqui em 1973, dia 18 de julho de 73, e peguei Brasília, ainda uma menina, né? Brasília estava começando e uma história muito linda. Mas nós vamos falar do Papa Francisco, primeiro Papa que não é europeu. Ele é argentino, como todo mundo sabe, e um homem assim, acima de todas as referências papais anteriores. A cabeça dele era muito voltada para a modernidade, para que a igreja tivesse um novo direcionamento, inclusive temas polêmicos, até com o casamento, né, dos sacerdotes, que foi bem levantado, e ele nunca se posicionou contra. O anterior a ele se posicionou contra e ele procurou, porque a bem da verdade nós tínhamos dois papas a partir do momento em que Francisco assume, porque o papa anterior, Bento XVI, ele renuncia, mas ele continua papa, e o Francisco é escolhido e acaba sendo aí um papa fora do habitual. Ele vem inclusive ele fala isso, né, que foram buscá-lo muito, muito longe para trazê-lo para ser o Papa que representaria uma mudança dentro da religião, uma mudança dentro do catolicismo, trazendo várias informações como essa que a Nicole acabou de passar, de abençoar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que a Igreja Católica não aceitava. Então, várias coisas modernas foram implementadas pelo Papa Francisco. Ontem ele participou do domingo de Páscoa, foi a última aparição dele, e logo depois ele vai para casa, né, para a casa paroquial, lá em Roma, e por volta de 7h35 da manhã, horário de Brasília, 2h30 da manhã, horário de Roma, foi anunciada a morte do Papa Francisco. Agora, nós teremos aí o conclave, quando todos os bispos se reúnem, né, e fazem a escolha de um novo Papa. E aí, por enquanto, não sair o Papa, a fumaça lá em Roma, na sede, né, da igreja, ela sai fumaça escura. Quando o Papa é eleito, a fumaça é cinza, sobe uma fumaça cinza, e aí eles geralmente aparecem
na sacada e falam, temos um novo Papa. Então nós agora em diante, eles já devem estar reunidos, os cardeais, né, para escolherem um novo Papa. Agora nós não sabemos e existe de onde... a chance, Wagner Relâmpago, conta pra gente, nós temos aí um novo Papa, também, né, latino-americano e quem sabe brasileiro. Existe essa possibilidade? Existe sim, existe a possibilidade, existe um Papa brasileiro, um bispo, né, brasileiro, que é um cardeal brasileiro, que é muito cotado também. Mas tem os europeus, que são os mais, geralmente, escolhidos, né? Então, é aguardar a escolha, aguardar como vai ser essa votação lá em Roma, para que nós tenhamos aí, a partir... Ela pode demorar uma semana, pode demorar 10 dias, até que nós tenhamos realmente um novo Papa, substituindo o Papa Francisco, esse homem argentino e extremamente carismático, era um Papa que Wagner, era brincalhão. Passou um filme aqui na minha cabeça, eu estava te falando aí da sua idade, que você participou, né, de várias histórias, falou que a história é com Wagner mesmo, mas eu estava me lembrando aqui de quando o Papa assumiu, né, lá em 13 de março de 2013, nós acompanhamos, nós acompanhamos ao vivo a posse, é posse que fala mesmo? Não? É a posse. É posse também, né? A posse nós acompanhamos ao vivo, eu já estava na TV Brasília, inclusive a gente ainda estava lá naquela antiga TV que ficava no setor hoteleiro norte, né? Então eu me lembrei agora assim de alguns detalhes. Lembro bem desse dia em que nós acompanhamos ao vivo a posse do Papa Francisco. Eu já estava lá na TV, já trabalhava como repórter e foi assim, foi o que você falou. Foi de primeira, né? A aceitação dele, o carisma dele, ganhou e conquistou toda uma nação, conquistou todo o mundo com esse carisma dele. Eu lembro exatamente das reações na nossa redação no momento da posse de Papa Francisco, que era exatamente essa, ouvindo de pessoas, inclusive, que haviam se afastado da igreja, pessoas que eram católicas, não praticantes, e depois voltaram para a igreja durante esse ano em que o Papa Francisco esteve à frente da igreja católica. Então isso representa, simboliza muito, e eu pude lembrar agora também, e mais uma vez, né, a gente acompanhando a história e aguardando para que seja anunciado o próximo Papa e que ele seja assim tão carismático e tão como foi o Papa Francisco. Ô, Nicole, são 180 cardeais e o cardeal, para ser eleito Papa, ele tem que ter menos de 80 anos. Dentre esses cardeais com menos de 80 anos, 7 são brasileiros que podem ser eleitos, podem sim se tornarem Papa e passarem a gerir a Igreja Católica, viu?